Fala galera, beleza? Então vamos aqui para mais uma aula de Excel. Agora a gente vai aprender a fórmula soma-cs e a fórmula conte.cs. Para isso a gente vai dar essa situação aqui, ó. Nessa tabela a gente tem as vendas de uma loja de roupas, né, no primeiro trimestre de 2020. E a gente tem algumas situações aqui para usar cada uma dessas fórmulas. E em algumas também dessas situações a gente vai usar a validação de dados. Então vamos lá. Para essa primeira situação, a gente quer as vendas, né, em reais, o total de vendas por vendedor. Então, primeiro, vamos fazer uma validação de dados aqui na linha do vendedor. Vou selecionar, eu vou apertar a opção dados, e aqui na opção dados, eu vou aqui nessa parte de ferramenta de dados. E aqui, eu vou nessa última opção, que tem um checkzinho e um proibido aqui, né, que essa é a validação de dados. Eu vou apertar ela e vai aparecer essa caixinha aqui, ó, com duas opções, permitir e dados. Em permitir, eu vou colocar lista. E os dados, ou eu posso escrever, ou eu posso selecionar as células que tem uma lista dos vendedores. Mas eu vou escrever. Então vamos lá. Mas para isso não precisa colocar entre aspas. Então eu vou colocar aqui, ó, Cássio. E para separar, colocar ponto e vírgula. Cíntia, ponto e vírgula, João, ponto e vírgula, Laís, ponto e vírgula, Lucas, ponto e vírgula, Thaís. Vou apertar OK. Beleza. Ele deu as opções aqui, ó, as opções que a gente escreveu. Então, vamos selecionar o João aqui para ver o total de vendas dele. E aqui eu vou usar a fórmula soma-C, ou seja, é somar com uma condição. Selecionei a fórmula soma-C e vou abrir parênteses. Ele me pede um intervalo. Esse intervalo é o intervalo que eu quero selecionar meu critério. Então, nesse caso, é o intervalo dos vendedores, que já é a primeira coluna aqui. Eu vou selecionar a primeira linha, Ctrl Shift, seta para baixo, para ir até a última. Ponto e vírgula. E o meu critério vai ser o nome do João aqui, que é a célula J2. Beleza. Ponto e vírgula. E um intervalo de soma é a coluna de totais. Então, selecionei a primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo. Fechei parênteses e dou Enter. E aqui ele já mostra o total de vendas do João nesse trimestre. Então, ele vendeu R$ 13.100. Então, o Cássio, ele vendeu 2.950. Aqui eu posso ver também, conforme muda o vendedor, ele muda também o total de vendas. Aqui eu quero saber as vendas por produto e por mês. Então, a gente tem mais de uma condição. Vai ser a fórmula soma-cs. Mas aqui também a gente vai colocar a validação de dados. Então, vamos lá, de novo. Em mês aqui, selecionei a célula em branco. Vou colocar dados. E na validação de dados, permitir lista. Vou colocar a fonte. Vão ser os 3 primeiros meses. Então, janeiro, ponto e vírgula, fevereiro, ponto e vírgula, março. Vou dar um OK. Ele já também vai dar as 3 opções aqui. Vou selecionar janeiro. E como tem mais de uma condição aqui, que são o mês e os produtos, vou colocar a fórmula soma-cs. Então, vou colocar igual soma-cs, que é somar com mais de uma condição. Abre parênteses. E nessa aqui, ele vai pedir primeiro o intervalo soma, que vai ser a coluna de totais, né? Da mesma forma. Selecionei a primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo. Ponto e vírgula. Critério 1. Intervalo critério 1.
vamos colocar o intervalo dos meses aqui, né? Coluna C, selecionei, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, e o meu critério 1 vai ser o mês que está selecionado aqui. Ponto e vírgula, o intervalo critério 2 vai ser o intervalo dos produtos aqui na minha tabela, selecionei. O meu segundo critério vai ser o produto, aqui, L4. Beleza, só que aqui a gente vai ter que trancar, né? Porque quando eu arrastar a fórmula para baixo, todos os argumentos vão descer uma célula. Então vamos lá, vamos começar trancando as células. Então vou trancar as colunas que eu selecionei aqui, né? Que é a azul, a verde e a vermelha. Azul, a verde e a vermelha. E aqui, o critério 1, que é o mês que eu selecionei, também vou trancar, porque aqui embaixo dele não tem nada, não vai me servir. Mas o L4 eu posso deixar, porque eu quero que a fórmula, que a célula também vai para baixo, quando eu puxar a fórmula para baixo. Apertei OK. Ele não foi em todas as células, porque tem que arrastar. Selecionei aqui a célula que está com a fórmula, e lembra do crucifixo? Aqui, ó, vai aparecer a cruz, a cruzinha, o sinal de soma, né? Eu vou dar 2 cliques. Beleza, já deu aqui as vendas, né? Janeiro, fevereiro e março. Beleza. Agora eu quero ver, para essa terceira situação, quantidade de clientes, né? Quantidade de vendas que o Cássio realizou no mês, no primeiro trimestre, né? Como tenho uma condição só, que é o nome do Cássio, que são os nomes aqui, né? Eu vou colocar a fórmula conte.c, que é contar em um intervalo somente com uma condição. Conte.c. Abre parênteses e vou selecionar o intervalo. O intervalo vão ser os vendedores aqui. E o critério vai ser o nome do Cássio. Como está na primeira fórmula aqui, na primeira célula, né? Fechei parênteses e vou trancar só as colunas aqui para não ir para baixo, né? Só a coluna que eu selecionei. F4 e F4. Beleza, dou um Enter. A cruz apareceu. 2 cliques. Beleza, já temos os resultados. Então vamos lá. Agora a quarta e última situação. Na verdade, aqui é a mesma situação que essa, mas eu quero um detalhamento dos meses, né? Então, vou contar os meus critérios vão ser o vendedor e o mês. Então, vamos lá. Aqui para o vendedor, eu vou fazer uma validação de dados. Então, já está selecionado dados aqui, né? Vou selecionar a validação de dados, permitir a lista. E aqui agora eu vou selecionar as células, né? Tá vendo que aqui nessa terceira situação já tem todos os vendedores? Vou selecionar eles então. Nessa setinha para cima aqui, vou selecionar. Selecionei aqui os vendedores. Beleza. E vou dar um OK. E aqui da mesma forma, ele vai aparecer as opções sem nenhum problema. Vou deixar o da Cinti aqui para a gente contar. E aqui em quantidade de vendas, a gente vai usar a fórmula contos.c. Então vai ser, eu vou contar em um determinado intervalo com mais de uma condição. Conte.c, abrir parênteses. Aqui é a mesma coisa que a fórmula conte.c, mas aqui vai ter intervalo critério 1, critério 1, intervalo critério 2 e assim vai, né? Meu critério 1 vai ser a coluna de vendedor. Então, vou colocar ponto e vírgula. Meu critério 1 é o vendedor selecionado aqui. Ponto e vírgula de novo. O segundo critério vão ser os meses. Então, aqui os meses. Ponto e vírgula.
Meu critério vai ser os meses que a gente tem nessa tabela aqui. Fechei parênteses e vou trancar as colunas, né, da tabela, que é o azul e o verde. Perdão, o azul e o roxo. E vou trancar também a fórmula S1, porque está na validação de dados aqui e ela não vai mudar. Apertei F4 também. Enter. Ele já contou as vendas da Cíntia no mês de janeiro. Agora vai aparecer a cruzinha. Vou colocar para baixo e beleza, está finalizado. E se a gente selecionar as 3 células aqui, ó, a gente vê que a soma deu 259. A mesma coisa que aqui, ó, nessa tabela aqui de contabilidade de vendas. Então vamos mudar para o Cássio aqui, ó. Cássio também, mesma coisa. A soma deu a mesma coisa. Beleza? Então é isso, pessoal.